Abraço carinhoso e um beijo aos dois. A Renata e o William vão trazer o nosso giro pelas notícias das eleições municipais em todo o Brasil. Renata e William, é com vocês. Giro das eleições ao vivo aqui na Globo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Renata Lopretti. Boa tarde, William Bonner. Olha só, votação encerrada nas eleições municipais e pela primeira vez as urnas foram fechadas todas ao mesmo tempo, às 17 horas de Brasília. A Renata Lopretti e eu vamos acompanhar a marcha da apuração. Mais de 155 milhões de brasileiros estavam aptos a votar em 5.569 municípios. Nas próximas horas, o Brasil vai conhecer os eleitos e também os candidatos que vão disputar um segundo turno no dia 27 de outubro. Aqui nesse telão, a gente vai começar um giro pelo Brasil. E a gente vai direto, então, para a capital do país. O Júlio Mosquera fala ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, Júlio. Boa tarde para você, Bonner, para a Renata e para todos que nos acompanham. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, está aqui no tribunal acompanhada de outros ministros da corte. Ela chegou no início da tarde, depois de votar em Belo Horizonte, e falou sobre o dia de votação. Segundo a ministra, a eleição transcorreu em todo o país de forma bastante tranquila. O boletim parcial do TSE mostrou a substituição de 0,5% das urnas eletrônicas, índice considerado baixo pelo tribunal. E agora, depois de encerrada a votação, a grande expectativa, é claro, é pela divulgação dos resultados. Carmen Lúcia também explicou como será feita essa divulgação, que vai variar de acordo com o tamanho do município. Vamos ver. A divulgação será feita dos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, ou seja, quando há possibilidade de segundo turno, será divulgada tanto a totalização do município quanto por zona. Aqueles com menos de 200 mil do município e, ao final, os senhores terão também de cada zona eleitoral. Por que isso? Porque, como agora o horário é único no Brasil, se tivesse que divulgar ao mesmo tempo todas as zonas eleitorais e de todos os municípios, isso poderia causar um pouco de demora maior. Vamos ver então como foi a votação no maior colégio eleitoral do país. O César Menezes traz as informações ao vivo. César, boa tarde. Boa tarde, Bonner. Boa tarde, Renata. O dia de votação foi tranquilo aqui em São Paulo, mas com ocorrências. A Polícia Federal divulgou que houve 8 casos e a Polícia Militar deteve 140 pessoas por crimes eleitorais. O mais comum foi boca de urna. Aqui na cidade de São Paulo foram substituídas 152 urnas eletrônicas, 0,52% do total. No estado inteiro foram 515, 0,5% do total. Em relação à divulgação dos números da apuração, isso deve começar entre 5h15 e 5h30 nesses telões que estão aqui bem atrás de mim. Renata, Bonner. E de São Paulo, agora a gente vem para o Rio. A repórter Fernanda Grael tem as informações sobre a eleição na capital fluminense. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, portões já fechados aqui no CIEP Ayrton Senna da Silva, na Rocinha, zona sul do Rio. Ainda há uma pequena movimentação de eleitores, só que ninguém entra mais. A avaliação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio é que a votação aconteceu de forma muito tranquila ao longo de todo o dia. O estado do Rio é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com 13 milhões e 33 mil eleitores. O último balanço do TRE mostrou que 265 urnas eletrônicas apresentaram problema e tiveram que ser substituídas 129 aqui na capital. Houve 24 registros de crimes eleitorais, sendo 12 de boca de urna. 15 pessoas acabaram detidas. Bonner e Renata. Obrigado. Seguindo o giro, a gente vai para Belo Horizonte, uma cidade que tem quase 2 milhões de eleitores. Está lá o Carlos Eduardo Alvim com as informações. Boa tarde, Alvim.
Boa tarde, Bonner. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Aqui em Belo Horizonte, no terceiro maior colégio eleitoral da cidade, os portões já estão fechados, os eleitores só saem. Esse ano, nas eleições municipais, além do voto para vereador e prefeito, nós, eleitores aqui de Belo Horizonte, também participamos de um referendo para aprovação ou não de uma nova bandeira para a cidade. Aproveito a minha participação para atualizar a situação das eleições aqui no estado de Minas Gerais. No último balanço do TRE, 350 urnas precisaram ser substituídas em todo o estado. 298 ocorrências eleitorais foram registradas pela polícia, com 79 candidatos presos. Bonner e Renata, volto com vocês. Onde as pesquisas também indicam uma disputa apertada pelo segundo turno. Fábio Castro, boa tarde. Boa tarde, Bonner. Boa tarde, Renata, a todos também. A gente está aqui no TRE e até por conta disso, Bonner, a expectativa muito grande ali para aquele telão, porque por volta de 5h15, 5h30 da tarde, devem ser divulgados os primeiros números dos resultados parciais da eleição aqui na capital e também nos municípios do interior. Mais cedo o TRE divulgou que cerca de 90 urnas foram trocadas ao longo do dia, 5 pessoas foram presas, a maioria por boca de urna aqui no estado, 22 investigações foram abertas. O TRE também criticou bastante o uso a distribuição de santinhos em vários locais aqui do estado e também muitos eleitores foram aos locais de votação, mesmo enfrentando aí temperaturas de 40 graus. Bonner e Renata. Horário de Brasília, 17h05, quase 6. Globo nas eleições 2024. Boa tarde, são 5h mais 6. Estamos de volta nesse domingo de eleições. O horário de votação já terminou e as nossas equipes acompanham tudo de perto. Aqui no telão, da esquerda para a direita, o Davi César, no maior local de votação em Fortaleza, e o Arnaldo Araújo, na sede do TRE. Oi, Davi, ainda tem muita gente por aí? Boa tarde. Boa tarde, Leal. O portão acabou de ser fechado há pouco, esse portão que está logo atrás de mim. Aqui nós estamos no maior local de votação de Fortaleza e, por consequência, também do estado. Mais de 12 mil pessoas, essa é a expectativa de pessoas que votaram aqui durante o dia. Agora já não há mais movimentação, porque pontualmente às 5 da tarde os portões foram fechados. Logo aqui à minha direita, por exemplo, a gente vê apenas a movimentação de alguns voluntários próximos a uma cabine de votação, encerrando todo o procedimento das eleições. Conversei há pouco também com a equipe da Polícia Militar que esteve aqui durante todo o dia no local e com alguns voluntários, e eles me relataram que, embora esse seja o local de votação com maior movimentação do estado, tudo foi muito organizado, equilibrado e não houve nenhuma ocorrência que pudesse desequilibrar essa votação no dia de hoje, no domingo, em relação àquele tradicional lixo que a gente vê do lado de fora, os santinhos. Nem isso houve muito, somente alguns poucos. Mais movimentação tranquila. A gente encerra com o pátio desse colégio particular aqui em Fortaleza, mostrando para vocês todos os detalhes ao vivo. Volto com você, Leal. E bom trabalho para você e para sua equipe. E terminada a votação, as mídias das urnas começam a chegar ao Tribunal Regional Eleitoral, a sede do TRE. O Arnaldo Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Arnaldo. Oi, Leal, boa tarde a você, uma ótima tarde a todos que nos acompanham. É daqui onde vai acontecer todo o acompanhamento do resultado das eleições municipais deste ano. A gente lembra que o Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do país, são quase 7 milhões de eleitores. Só a capital Fortaleza tem mais de 1.700.000 eleitores, então tanto aqui da capital como do município com o menor número de eleitores, que é o município de Baixio, que fica no sul do estado, por lá são um pouco mais de 5 mil eleitores, o TRE vai fazer esse acompanhamento. A expectativa aqui nessa área onde nós estamos é grande, todos os colegas também de imprensa estão aqui aguardando, então dentro de instantes, mais alguns minutos, vai começar a ser divulgado, portanto, esse resultado em tempo real que a gente vai acompanhar. Também por aqui, nesse telão deve aparecer daqui a pouquinho algumas informações, lembrando que no nosso portal também, o G1 Ceará, todo mundo pode acompanhar em tempo real, além, claro, da nossa programação que vai estar atualizando com essas informações. Então, em alguns minutos, começam os resultados também das eleições aqui nos municípios cearenses. Leal. Obrigado, Arnaldo. Por enquanto, bom trabalho por aí. Até já já. Bom, e aqui no estúdio eu recebo o Inácio Aguiar, que vai então trazer já as primeiras informações, os primeiros detalhes desse fim
da votação. Seja bem-vindo, boa tarde. Dia tranquilo, né, de primeiro turno. Pois é, Léo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Um dia considerado pelas autoridades tranquilo. O próprio Tribunal Regional Eleitoral fez essa declaração. A gente tem também declarações da Polícia Federal, dizendo que o dia foi, vamos dizer assim, dentro do esperado, e também as forças de segurança aqui do estado. Uma informação importante, agora que terminou a votação, é que a gente tem confirmadas 7 prisões no Ceará nesse dia de eleições. A Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmam essa informação e as prisões elas aconteceram nos municípios de Hererê, Horizonte, Maracanaú, Crato, Aracati, Jaguaribe e Campos Sales. Esses são os locais das prisões. Aqui em Fortaleza, durante o dia de votação, a gente teve alguns pequenos procedimentos, mas tudo dentro do esperado. Então, um dia tranquilo, 7 prisões em todo o estado, amigo Leal, e a gente vai, claro, continuar acompanhando agora a apuração e vamos trazer mais informações para quem está com a gente. É isso, está combinado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Um abraço. Valeu, Inácio. Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza também estão na expectativa pelo resultado. André Fernandes, do PL, disse que vai acompanhar a apuração no comitê, que fica na Avenida Raul Barbosa. Capitão Wagner, do União Brasil, vai acompanhar com a família. Evandro Leitão, do PT, disse que vai acompanhar o início da apuração em casa e, por volta de umas 7 da noite, vai até o comitê, que fica na Avenida Washington Soares. O candidato José Sarto, do PDT, que tenta a reeleição, informou que vai acompanhar a apuração com as filhas e depois vai até o comitê, que fica na Avenida Sebastião de Abreu. Agora são 5 horas mais 11 minutos e, claro, você acompanha toda a cobertura desse dia de eleições, o primeiro turno aqui em Fortaleza, região metropolitana, interior do estado. No nosso G1 Ceará tem tudo lá em tempo real para você e a gente volta a qualquer momento com mais informações. TV Verdes Mares, nas eleições 2024. Até já.